Boa noite, senhores. Espero que tenham tido uma excelente semana. Nós estamos chegando aqui no fim do ano financeiro, né? Vira em março, então as coisas estão bem bagunçadas. Então, para facilitar a minha vida, eu vou continuar reagindo ao vídeo anterior, né? A entrevista lá com o professor Alberto. Eu faço isso não só pela facilidade, mas porque, como o Alberto ele é professor e cientista atuante, né, a gente espera que os argumentos que ele vai dar pró-evolução serão melhores do que, por exemplo, do seu youtuber favorito, né? Porque a vasta maioria deles, ainda que alguns tenham feito ah, mesmo um doutorado em biologia, tem muitos anos que eles não atuam como cientistas, né? Mas como divulgadores ou, enfim. Então, não estão geralmente no completo update aí da literatura científica. Então a gente espera que o Alberto seja capaz de dar melhores argumentos, né? Então, antes que eu comece a reagir, óbvio que eu não vou reagir ao podcast inteiro, tem vários os tópicos que eles discutiram, então a gente vai picar isso daí. Hoje eu vou pegar do início, eles começam discutindo a origem da vida, mas lembrando que se vocês quiserem contribuir com o canal, a melhor forma é se tornar membro, né? Eu coloquei um valor extremamente irrisório de R$ 5, que convertido para Libra vira basicamente nada para mim. Mas se você se tornar membro, tem um grupo no Telegram que você pode, né, conversar comigo de forma mais livre, né, do que tentar chamar minha atenção nos comentários, né? E todo mundo é bem-vindo, até os que me detestam, tá? Desde que você pague os R$ 5 por mês, tá ótimo. Então, sem mais delongas, vamos ver o que o Alberto tem a dizer sobre a origem da vida, né? Cara, aqui em off, a gente tava conversando, assim, sobre o que a gente poderia falar, de coisa interessante e tudo mais. E uma das coisas que eu te perguntei foi assim, pô, vamos falar sobre a origem da vida, né? Vamos bater um papo um pouquinho sobre isso, também depois falar sobre evolução. E você me disse, pô, falar sobre a origem da vida é um pouco complicado, porque a verdade é que a gente não sabe, né? Perfeito. Bom, eu já paro aqui, né? Fico feliz que, pelo menos ali, o Alberto admite que pouco se sabe sobre a origem da vida, né? Porque você lê os comentários lá do meu vídeo, por exemplo, da origem da vida, né? Que eu fiz algumas semanas atrás, você vai ver os especialistas de YouTube dizendo que nós estamos a um pequeno passo aí para explicar a origem da vida, né? Mas enfim. É o que a gente tem, né? Em ciência, a gente lida com teorias e hipóteses, né? E a origem da vida é uma das que mais pega, porque é uma curiosidade de muitas pessoas. E claro, assim, não é que a gente não sabe nada, óbvio, a gente tem alguns, a gente tem uma, já teve um progresso bastante grande nessa área. Eu vou discordar aqui, né? Não houve progresso. Pelo contrário, acho que a coisa ficou pior nos últimos anos, porque quanto mais a tecnologia avança, mais a gente percebe que a célula é uma unidade extremamente complexa, né? Enquanto na época lá de Darwin, por exemplo, não que a origem da vida, o estudo da origem da vida tenha começado lá, se achava que a célula é quase como uma geleinha, né? Um protoplasma, né? Hoje nós sabemos que a célula é, não posso dizer infinitamente complexa, porque seria um erro, né? Mas é uma complexidade monstruosa. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que ela é complexa. Então o problema fica cada vez mais difícil, né, de explicar a origem da vida, né? Que o mínimo que você teria que ter é uma célula, né? Então, enfim. Resumo da história, né? Um sujeito chamado Oparin, um russo, e outro sujeito chamado Haldane, no início do século passado, levantaram uma hipótese que as condições primitivas do nosso planeta, o planeta Terra, seriam propícios para a formação de moléculas orgânicas, como dizer assim, os tijolinhos da vida, a partir de substâncias não orgânicas, amônia, metano, e com algum tipo de energia, com descarga elétrica e coisa desse tipo. Então, essa hipótese, né, de que a vida surgiu de algo não vivo, ela já existe há algum tempo. E o que é interessante é que um sujeito chamado Stanley Miller, um aluno de doutorado de 22 anos, junto com o orientador dele, chamado Urey, fizeram um experimento em 1952, publicado em 1953, em que eles fizeram em laboratório, fizeram lá um experimento em que botaram lá metano, amônio, não lembro exatamente tudo que foi feito, descargas elétricas, e bingo, lá estavam os aminoácidos, que são os tijolinhos, são os constituintes das proteínas do nosso corpo. Quando você vai tomar o whey protein, né, o whey protein, aquilo lá são os aminoácidos. Justamente você toma isso, porque é o que vai formar a musculatura do teu corpo.
Acontece que o aminoácido ele não vai formar sozinho, né, Alberto? Então, você tem todo um maquinário orgânico para primeiro colocar esses aminoácidos em uma proteína, né, e orientar essa proteína ao seu devido fim, né? Então, eu sei que esse experimento já foi criticado várias vezes, porque, primeiro, muitas pessoas falam que aquilo ali não representa bem as condições da vida primitiva, né, por causa da proporção dos elementos que eles se utilizaram. Mas vamos assumir que aquele experimento foi capaz de replicar perfeitamente como era a atmosfera e a situação lá na Terra primitiva, né? Você fazer aminoácidos livres, isso você não está nem um pouco mais próximo de gerar uma célula funcional, tá? Então isso é, no máximo, uma coisa interessante, entendeu? Olha, coisas orgânicas soltas podem ser produzidas dependendo de circunstâncias. E lembrando sempre que coisas em laboratório são extremamente controladas, né? Em uma terra primitiva você vai ter um ambiente extremamente instável, né? Mas enfim, vamos continuar assistindo. Corpo. E o que eles mostram é que isso é possível ser formado de maneira inorgânica, ou seja, né, é a teoria da abiogênese. Então, só que assim, Só, de novo, interromper rapidinho, né? É engraçado porque se você falar que não vida surge de não vida, hoje em dia a pessoa vai rir da sua cara, né? Se você achar que deixar lá igual no passado, né? Você deixava uma camisa lá, você deve ter aprendido isso lá no ensino médio, né? Que refutaram a biogênese, porque antes se achava que mosca surgia espontaneamente da carne podre, depois fizeram um experimento, né? Pasteur, que isolou o negócio, deixou ele estéril, aí viu que o negócio não nasce sozinho, que são moscas que pousam, ou que ratos surgiam de camisas suadas. Então você aprende na escola que a biogênese é uma bobagem, né? Porém, ao mesmo tempo, a biogênese não é uma bobagem para o início da vida, entendeu? Desde que tenha sido um milagre, ocorreu uma única só vez. Né? Por quê? Uma única só vez, né? E é uma das razões, inclusive, que os caras querem porque querem encontrar a vida fora da Terra. Porque ninguém fica confortável com a ideia de que a vida surgiu nesse planeta por basicamente um milagre, né? Porque tecnicamente você esperaria que a vida fosse um fenômeno comum, para você ter os recursos probabilísticos dessa coisa ter ocorrido. Senão o ateu fica bem desconfortável, porque ele tem que, como eu disse, assumir um milagre químico, né? Então a biogênese é uma palhaçada quando se trata de moscas em pedaço de carne podre, mas em uma poça lá no início da formação da Terra, aí pode. Você tá entendendo? Mas enfim. ali para a vida ainda tem um certo salto, né? E aí o que se descobriu depois. Eu tenho que parar toda hora. Um certo salto. De aminoácido para célula tem um certo salto. Não, é um salto monumental. Eu não vou nem falar impossível, porque a gente cai na filosofia, né? Porque há um salto ontológico, né? Mas mesmo do ponto de vista químico, bioquímico, você tem aí comparar uma célula funcional com aminoácidos livres. Não é só um salto, não. É um pouquinho mais do que isso. Depois é que uma molécula chamada RNA, que é parte do nosso material genético, a gente tem um DNA que fica no núcleo da nossa célula, e ele transcreve porque é chamado de RNA. E Como assim transcreve? Perfeito. Então, no núcleo da nossa célula está o DNA, que é o nosso material genético, certo? Esse DNA vai passar uma enzima, né, por esse DNA e vai fazer uma outra fita, uma outra cópia, chamada de RNA. Esse RNA sai do núcleo da célula, vai para uma outra parte da célula chamada de citoplasma, tá? E ali esse RNA ele vai ser transcrito, que a gente chama, né, por uma estrutura chamada de ribossomo, nas proteínas. Então as proteínas que fazem o nosso corpo, que estão aqui na nossa pele, né, que estão no nosso pelo, que estão no colágeno que a gente tem no corpo inteiro, enfim, todas as nossas proteínas elas são feitas dessa maneira. O que é o DNA, basicamente? O que é o gene? O gene é uma sequência de DNA que vai codificar para uma determinada proteína. Na verdade, não que isso tenha muita relevância para a conversa, mas essa definição de gene, ela já caiu por terra, né? De maneira geral é isso mesmo, mas uma vez que a sequência, o RNA produzido pela sequência de DNA, ele pode ser remodelado, né? Ele pode sofrer splicing,
E você também tem o que a gente chama de Open Reading Frames, né? Uma sequência de DNA ela pode ser lida na orientação oposta, né? Você tem 5 linhas para 3 linhas, 3 linhas para 5 linhas. Então, uma mesma sequência de DNA ela pode gerar diferentes proteínas, né? Então, essa definição simplista de gene ela não funciona, né? E você jamais vai conseguir gerar boas definições porque você está tentando dar uma certa ontologia a uma unidade que é uma parte de um corpo só, né? Mas enfim, em uma parte muito reduzida, né? Mas eu não quero cair muito em filosofia nessa reação nossa aqui. E do que a proteína é Como feita? assim codificar? Ah, perfeito. Ele é o código, né? Através dessa tradução e dessa transcrição, que é É basicamente. uma informação. É uma informação, exatamente. Tá? Em cada célula nossa, a gente vai ter o DNA completo. Só que a gente tem algumas células, vai estar, que a gente chama de transcrevendo, ou seja, vai estar produzindo um tipo de RNA numa determinada célula, em outra vai estar sendo transcrito ou produzido outro tipo de RNA. Mas o importante, Lutz, é o seguinte: o DNA é onde está a informação para a proteína, que é o teu produto final. E essa Engraçado que a informação é imaterial, né? Então, como funciona aí para o materialista, que acredita que tudo é matéria? Informação não é material. Como fica? Mas o pessoal ateu não consegue abandonar a linguagem ou teleológica ou informática, né? Interessante isso, né? essa proteína é o que forma boa parte do nosso corpo. De que as proteínas são feitas? De aminoácidos. Perfeito? Então, o que o Stanley Miller e o Urey mostraram é que esses aminoácidos, eles são feitos, obviamente, pelos organismos vivos, mas eles podem ser feitos também por não vida. Então, esse é um passo extremamente importante. E o que se viu depois é que o RNA tem uma atividade autocatalítica. Vou explicar. Né? Catalisar é você fazer uma reação, digamos, mais rápido. Né? E autocatalítica quer dizer que há uma evidência que o RNA pudesse ele mesmo se replicar. Porque a grande questão da vida é o seguinte, né? O que é vida? Eu acho que a gente precisa definir isso primeiro. Né? Vida... Pera lá. Isso vai ser interessante, porque definir vida, você tem que usar uma fundamentação filosófica, né? Então eu estou até curioso para saber como é que ele vai definir vida. Eu imagino que ele vai dizer algo que tem capacidade de evoluir, replicação e etc, né? Vai dar, sei lá, definição de Richard Dawkins, alguma coisa do tipo. Mas veja que esse papo que RNA tem capacidade catalítica, é por isso que eles falam do mundo de RNA, né? Primeiro, que o RNA, de novo, o RNA, para ele ter qualquer tipo de função, ele precisa estar dentro de um contexto de uma célula, ok? Então, o RNA é uma molécula extremamente instável. Então, na ideia maluca dessa galera de que a vida começou lá no RNA e que eu vi um mundo de RNA no início, né, primeiro você já tem um problema enorme que a molécula de RNA ela é instável. Você tinha uma atmosfera terrestre maluca, uma terra extremamente quente, então você manter esse RNA estável lá, né, isso assumindo que ele pode ser formado, que eu acho que é uma completa bobagem, né, mas ainda você conseguisse milagrosamente formar um RNA, essa molécula ela não sobreviveria lá, né? Mas por que eles batem na tecla desse mundo de RNA? É porque tem alguma prova empírica disso? Não, é claro que não. É por causa dessa suposta capacidade catalítica, autocatalítica do DNA, do RNA. Então, por isso que eles querem colocar a origem da vida já ali no RNA, ok? Porque eles enxergam essa habilidade de replicação como sendo basicamente a essência da vida, né? Então, se o RNA conseguisse fazer cópia de si mesmo, então haveria potencial para a evolução. Só que se vocês assistirem os vídeos do James Tour, que um dos maiores, que eu não sei se eu já o mencionei nessa gravação, mas ele é um dos maiores químicos do mundo, né? E ele trabalha exatamente fazendo moléculas, tá? Nanomoléculas. Essa é o trabalho do cara, né? Ele detém mais de 25% das patentes da universidade dele, ok? Ele é totalmente contra essa baboseira da origem da vida. Inclusive, ele diz que ele não vê nenhum problema que possa ter surgido, mas ele diz que o estudo da origem da vida é uma baboseira,
as afirmações que essa galera faz são sensacionalistas, que eles não estão próximos de nem minimamente compreender como a origem da vida aconteceu, tá? E ele fala sobre esse RNA também, né? Que se você pegar os artigos em que essa suposta capacidade autocatalítica do RNA e ler o artigo, você vai ver que, na verdade, a fidelidade da cópia é péssima. Tá? Sobra-se, sei lá, 1%. Primeiro que você precisa multiplicar inúmeras vezes em um ambiente extremamente controlado para produzir uma cópia minimamente viável, e essa cópia é extremamente mutada, ok? E então, assim, é isso que eles esquecem de te falar, tá? Então, para produzir uma única cópia mais ou menos parecida, você tem que produzir muito lixo. E você tem que fazer isso num ambiente extremamente controlado, ok? Então é isso que os caras fazem, né? Eles pegam um negócio com uma eficiência de, sei lá, 0,1% em um ambiente controlado, com o pesquisador colocando lá as coisas, as moléculas necessárias para a reação acontecer, controlando todo o resto. E ainda assim ele tem uma taxa de sucesso baixíssima, e aquilo que sobra é mutado e pouco fidedigno, então. E o cara vai te falar, então, que isso aí é base para dizer que lá na Terra primitiva, com todo a pau quebrando, o RNA estava lá replicando fidedignamente e coisando, entendeu? É isso que se trata os estudos de origem da vida, ok? Mas vamos ver como é que ele vai definir a tal da vida. Ela é constituída por células, né? Toda a vida que a gente conhece, ela é constituída por estruturas chamadas de células. Pode ser tanto unicelular, ou seja, uma célula só, como uma bactéria, como um protozoário, por exemplo, ou pode ser multicelular, como nós. Então é formada por células. Essa célula vai ter um metabolismo, né? Então essa é uma outra característica da vida, ou seja, vai entrar energia nessa célula, ela vai sofrer um metabolismo, vai sair energia, né? Então isso é outra questão importante. E a última, essa célula precisa se replicar, que é o que está acontecendo o tempo todo. As células da nossa pele, por exemplo, elas estão o tempo inteiro se replicando. Você, daqui a 2 meses, você vai continuar sendo o Lutz. Só que as células na tua pele não são mais as mesmas, certo? Essas células que você tem hoje ali na tua pele, daqui a 2, 3 meses, quando você estiver gravando... Olha que ele acabou de refutar o reducionismo, né? Materialista. Porque se você é reduzível às suas partes, e as suas partes, né, no caso aí, reduzindo até as células, estão sendo constantemente trocadas, então você de amanhã não é o mesmo de você de hoje, tá? Então, para você dizer que o Lud permanece, mesmo quando todas as partes dele são trocadas, então você está dizendo que há uma continuidade ontológica do Lud que está além das partes, né? Então veja aí que ele acabou sem querer refutando o materialismo que ele provavelmente defende, ok? Achei isso interessante. Tua pele vai estar lá, mas vai ser outra célula, perfeito? Então isso continua. Então tem algumas partes do nosso corpo que continuam se replicando praticamente a vida toda. Mas assim é na bactéria também. A bactéria uma bactéria divide em 2, 4 e assim por diante. E o que faz com que exista essa replicação? É o material genético. Qual é o material genético? DNA e RNA. A maioria dos organismos vivos tem o DNA como seu material genético principal, como é no caso da nossa espécie. Porque ele é mais estável, porque como ele tem fita dupla, né, o DNA é uma fita dupla de material genético. É aquela, não sei, talvez você já tenha visto aquela dupla hélice, né? O RNA é uma fita simples, então ele não é tão estável, mas tem alguns organismos, como alguns vírus, por exemplo, que eles vão utilizar o RNA como seu material genético primário. E aí o que se descobriu que como o RNA ele é autocatalítico, ele possivelmente, ele é um candidato, digamos assim, a ser uma primeira molécula de informação genética potencialmente permitindo a replicação, que é outra característica da vida. Então, assim, a gente não tem uma resposta completa para a origem da vida, mas tem 2 importantes tijolinhos nessa explicação, ou nessa história, que estão relativamente bem desvendados. Ou seja, assim, por um processo dedutivo, a gente tem uma ideia bastante razoável, né, ou pelo menos tem uma hipótese, que pode ter acontecido dessa maneira. Não é uma hipótese razoável, né? Primeiro que você pode pegar um copo, jogar RNA lá dentro, aminoácido lá dentro, ficar balançando por 3 bilhões de anos e dali nunca vai sair uma célula. Você está entendendo? Então você dizer que
nós descobrimos que RNA tem uma capacidade porca autocatalítica e dependendo das circunstâncias e do material químico presente, aminoácidos podem se formar espontaneamente. Você não está mais próximo de descobrir como a vida surgiu, nem um pouco, cara. Nem um pouco. Né? Como ele mesmo falou ali, o mínimo que você precisa é uma célula funcional. Então você tem uma célula em que o DNA, e você tem uma causalidade aí circular dentro da célula, né? Porque o DNA, né, de acordo com essa visão, né, vamos supor aí, vamos aceitar a visão mais simplista de que cada gene produz aí um aminoácido lá, uma proteína, né? Então você tem o DNA que vai lá para frente, né, gerar a proteína, mas para o DNA ser lido, ele precisa de proteínas, né? Porque a enzima que passa lá, que ele mencionou, né, ela é uma proteína. Então, para o DNA gerar proteínas, ele precisa das proteínas já estarem presentes. E aí você cria uma causalidade aí, circular, que você tá ferrado, meu. É por isso que a vida ela sempre começa já com a célula. Essa ideia de que o DNA é um blueprint da vida, isso é uma idiotice. Você não começa lá quando o zigoto, ou quando os seus pais tiveram uma relação sexual, não foi que ele depositou uma molécula de DNA dentro da sua mãe e essa molécula de DNA foi desbrochando e fazendo uma célula ao redor de si e aí você foi nascendo. Não, você já tem uma célula desde o início, meu caro. Né? Então, como que você faz isso espontaneamente lá na sopa primordial? Ninguém sabe, ninguém está próximo de saber, ok? Onde aconteceu, né, exatamente como aconteceu, a gente não sabe, mas aí a gente tem 3 hipóteses principais. Uma delas, que talvez tivesse sido em águas rasas, né, de lagos ou oceanos no nosso planeta primitivo, né? Nas fontes hidrotermais, que são regiões de mar profundo, onde a gente tem uma energia de base química, de enxofre, também tem bastante calor ali. E a terceira hipótese é a ideia da panspermia cósmica, que isso teria vindo, na verdade, de outros planetas. Ou seja, ao invés de você simplesmente joga a questão para um outro lugar, porque já se achou também aminoácidos em asteroides. Então, existe essa hipótese também. Então ainda fica a dúvida, tá, mas se foi em outro planeta, como é que lá surgiu? Perfeito. Exato, está mudando o lugar de problema. Ou outro astro. Mas o que é interessante é o seguinte, o nosso sistema solar e, consequentemente, o planeta Terra se formam há 4,5 bilhão de anos, tá? Bilhões de anos. A primeira evidência contundente de vida mesmo aqui na Terra é de 3,5 bilhão de anos. Como que a gente sabe disso? Através de fósseis. Então, a gente tem fósseis, né, de uns organismos chamados estromatólitos, que são basicamente... Isso é muito interessante. Eu acho que isso vai aparecer em outro vídeo que a gente reagir. Mas veja que a gente tem fóssil de células, né? Mas ainda tem cara que vai te argumentar que a razão que não tem a fauna pré-cambriana que deu origem aos organismos do Cambriano é porque eles não tinham carapaça, não tinham exoesqueleto e, portanto, eles não se preservavam. Olha aqui! Então você tem fóssil de bactérias, você tá ligado? Você tem fóssil de embrião de bicho, mas, por alguma razão, os fósseis pré-cambrianos lá, que deram origem a todos os filos animais ali na explosão cambriana, não preservaram, cara. Eu acho que agora, até na academia, isso aí tá caindo por terra, que o pessoal não tá conseguindo mais sustentar essa hipótese, né? Ou melhor, essa explicação ad hoc, ou melhor, essa fuga, né? Que começou lá em Darwin já, que tem um capítulo inteiro explicando a ausência de fósseis intermediários no registro fóssil, né? Então, é engraçado. Eu sei que não é isso que eles estão falando agora, mas como eles vão falar da evolução da vida, né, tenha isso em mente. Nós temos evidências de vida há 3,5 bilhões de anos, células preservadas, mas não temos os ancestrais do pessoal lá do Cambriano. E antes que me fale, fauna ediacara! Se você pegar os especialistas de fauna ediacara, eles vão te dizer que eles não têm nenhuma similaridade com os animais do Cambriano, tá? Então, ou melhor, ou ao menos com 95% dos filos no Cambriano, ok? Basicamente umas camadas que as bactérias fazem,
e que é muito diferente da rocha que está em volta delas, tá? Então você vai no registro fóssil e você encontra isso. E é possível datar isso, né? Então, a partir de proporções de isótopos de átomos, a gente consegue ter uma datação dessas rochas, mostrando que há 3,5 bilhão de anos a gente tem uma evidência bastante contundente, na verdade, de vida no nosso planeta. Tem evidência até mais antiga. Tem um artigo recente de evidência 3,8 e teve acho que um até de 4 ponto alguma coisa bilhão de anos. Mas assim, é mais digamos assim, que não é tão questionado, ou quase não é questionado, é a de 3,5. Mas aí o que é interessante, imagina, a Terra começa a 4,5 bilhão de anos. Até 3,5 bilhão de anos tem 1 bilhão de anos realmente dessa experiência, digamos assim, da provavelmente tentativa e erro, né, da origem da vida no nosso... Veja como não dá para fugir da intencionalidade, né? Porque você está falando de uma coisa tão absurda, né? A vida surgir lá na poça, que a única forma de você conseguir falar sobre isso, dando um mínimo de plausibilidade, é personificando o processo. Isso não é uma forma de linguagem inocente, não. Ok? Se você lê o Origem das Espécies, você vê que Darwin personifica a natureza também. Tá? Então, não estou dizendo que esses caras eles fazem isso para te iludir, não. Mas é uma forma de se autoconvencer. Né? Porque falar de tentativa e erro, experimentar, você acaba criando na sua cabeça essa visão, né, de como se a coisa tivesse realmente ali um Deus experimentando, tentando, aí não funciona assim, etc. Se você pressionar o cara, ele vai te falar que não, é só uma forma de me expressar, né? É pura coisas espontâneas acontecendo ali, né? Algumas, né, e tal, né, uma random walk. Mas veja essa necessidade de se expressar dessa forma. Isso em si mesmo já tem que te fazer questionar, né? Por que eu tenho a necessidade de falar dessa forma? Por que eu sempre falo da evolução de forma teleológica? no nosso planeta. Agora, Lutz, exatamente como foi. E né, 1 bilhão de anos, 10 bilhões de anos. Tempo, nesse caso, você passar da matéria inorgânica para uma célula funcional, meu filho, isso não é uma questão não é um problema de tempo, não. Os caras acham que você aumentar o tempo, o impossível passa a ser possível, né? Não é assim que a coisa funciona. A gente não tem uma máquina do tempo para poder voltar e ver. E é meio que um jogo de detetive, é realmente uma questão, é um jogo de quebra-cabeça em que você vai montando algumas partes, mas é isso mesmo. Mas o avanço na década do século passado foi incrível, né? Por conta desse experimento e das descobertas do RNA e também do DNA. Um experimento lá dos anos 50, tá? E os caras ainda estão falando isso, você aprende na escola, né? Veja, o que deveria até pro ateu ser a questão mais difícil de todas, como a vida surgiu espontaneamente numa poça. O experimento mais fascinante que os caras têm, mais groundbreaking, é lá de 53, ou sei lá que ano específico. Né? Olha isso, cara. Isso te faz refletir. Ele fala que teve um avanço. Como que teve um avanço, meu? Que tipo de ciência em que, depois de mais de 50 anos de ciência, em que nesse período a biologia molecular avançou assim horrores, e você ainda está falando do experimento da década de 50, cara. Que tipo de avanço que é esse, meu? E uma última, se me permite, a gente tem hoje ferramentas para reconstruir a filogenia, que a gente chama, da vida. Então a gente pode pegar o DNA nosso, né, de Homo sapiens, de seres humanos, do cachorro, do gato, da água-viva, do coral, do paramécio, que é um protista, das bactérias. A gente compara esse DNA todo e a gente consegue criar uma árvore onde a gente consegue estimar qual era o ancestral comum desses organismos. A gente não consegue uma foto desse organismo, mas a gente consegue pelas taxas, pela taxa de mutação, ou seja, de substituição do DNA ao longo do tempo, né, porque o DNA vai fazendo uns errinhos quando ele vai, às vezes, replicando. Né? Por isso que a gente é diferente um do outro, por isso que a gente é diferente do cachorro, né, porque teve mutação nessa questão. E fazendo essa reconstrução, a gente chega no ancestral, né, único, exclusivo da vida no nosso planeta, que a gente acredita que foi há 3,5 bilhão de anos. Então a gente também tem evidência dessa ancestralidade comum de toda a vida no planeta Terra. E Como que isso é evidência? Veja, me falam que eu fico enchendo o saco de falar de circularidade, né? Que o evolucionista, ele
ele cai na petição de princípio o tempo inteiro. Como que você plotar uma árvore filogenética, você está dando evidência para a vida lá no começo e a origem, a Universal Common Descent, ancestralidade comum universal. Fazer a árvore filogenética já parte do pressuposto que existe ancestralidade comum universal. Como que ela pode, então, ser evidência da ancestralidade comum universal? Como? Ou ele está querendo dizer que, quando a gente faz lá o relógio molecular e calcula aí para trás, a gente chega exatamente a 3,5 bilhões de anos da vida surgindo? Que bobagem. Né? Que bobagem. Então vejam a circularidade presente na vasta maioria das argumentações de ancestralidade comum. Né? Mas o Rômulo que é chato. Essa evidência é muito forte. Né? Então, assim, agora, o que a gente não sabe, né, com todos os detalhes, exatamente como isso foi. O que quer dizer também que tem muito mestrado, muito doutorado, muito Pra ser feito para ser feito ainda, exatamente, porque a ciência, essa construção do conhecimento, ela é constante. Né? E pode ser que amanhã chegue alguém com uma ideia brilhante, né, que nem o Stanley Miller teve. Cara, vamos testar essa ideia aqui. Vamos montar esse experimento para ver se a gente consegue isso. E isso é ciência, isso que eu acho muito legal. Eu acho que ciência e arte são talvez as coisas mais interessantes que tem para fazer. Tô puxando sardinha para um lado, né? Não, mas as pessoas que eu mais gosto são cientistas e artistas. Boa, boa, boa. E, então, acho assim, eu acho incrível. O melhor são cientistas artistas, né? Que têm uma imaginação fértil, criam histórias, se convencem das suas próprias histórias e formam e fazem uma carreira em cima delas, né? Eu não estou aqui me referindo ao Alberto especificamente, que eu nem sei exatamente a carreira dele, com o que ele trabalha. Mas isso é comum. E é uma das razões pelas quais essa galera, não é a maior razão, mas é uma das razões porque eles não querem a sua história de estimação questionada. Porque imagina você construir uma carreira inteira assumindo uma coisa e alguém vai te falar que, bem, não é assim que a coisa funciona. A sua carreira, você pode ter desperdiçado aí 30 anos, 40, 50 anos da sua vida trabalhando com uma hipótese furada, né? Apesar essa historinha de que o cientista, ele adora, né, o conhecimento mudando, né, aumentando e às vezes teorias caindo, na vasta maioria dos casos ele não quer. Ele não quer ver todo o trabalho da sua vida ser jogado na privada, tá? Mas enfim. Assim, e esse é o tipo de pergunta que, cara, eu me faço bastante também. Eu não trabalho com a origem da vida, né? Eu trabalho com a evolução de organismos mais nos últimos 65 milhões de anos. Mas é uma coisa que eu me questiono também. Porque a gente tem algumas questões como a origem da vida e a própria origem, ou não sei se seria a palavra certa, mas expansão do universo, que aí eu deixo com os físicos e astrofísicos, inclusive você recebeu um aqui, né? Sim. Que explicou muito bem, que, embora não seja, né, da minha área de pesquisa, cara, são aquelas perguntas que a gente tinha quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, 10 anos de idade. Eu acho que eu sou assim, eu me sinto bastante privilegiado de, né, com 40 e tantos... Eu continuar fazendo as perguntas. Exato, né? as mesmas perguntas que muita gente, no andar da carruagem da vida, né, sei lá, na corrida de ratos, aí nessa coisa aí de pagar conta, você esquece, cara. Você esquece essas questões que são fundamentais que você tinha quando era criança. Bom, enfim, acho que eles pararam de falar, né? Enfim, então, tá aí. Como eu disse, nós vamos reagir a esse podcast, talvez inteiro, não necessariamente sequencialmente, né? Pode ser que eu volte a fazer vídeos mais específicos, mas o pessoal não assiste, né? Quando você dá uma aula propriamente dita, né? Um vídeo mais importante que eu fiz nesse canal foi sobre a resistência a antibióticos em bactérias, né? Que é utilizado constantemente como prova cabal do evolucionismo darwiniano, né? Aí você tem 1/3 das visualizações de vídeo de treta, né? Que é reação. Então, assim, às vezes dá até preguiça gravar a aula porque as pessoas não dão a devida atenção, né? Mas, enfim, um segundinho. Bom, voltei. Eu ia botar o vídeo em que o James Tour e um colega discutem exatamente esse experimento do suposto RNA autocatalítico, mas eu percebi que nós já estamos com 34 minutos, né? Então, se eu fosse traduzir esse vídeo simultaneamente e comentar, ia levar outros 30 minutos, né? Então, quem sabe eu não faço
o próximo vídeo exatamente sobre esse mundo de RNA, né? Essa mentira aí que é propagada por pessoas que sequer entendem exatamente o porquê que se fala de um mundo de RNA, né? Os caras ouvem falar aí, alguém provou em algum lugar que RNA se autorreplica. Nunca procuraram saber exatamente os detalhes do experimento e agora ficam aí repetindo essa ladainha. O mundo tá mexendo no RNA, cara! E assim vai a repetição dos papagaios aí, principalmente no YouTube. Mas enfim, isso aí foi a minha reação à origem da vida. Eu sei que tanto o Alberto quanto eu não somos estudiosos da origem da vida, mas já deu para vocês verem aí que é uma área repleta de especulações e quase nada para eles realmente segurarem aí, sustentarem a sua hipótese, né? Mas enfim, vou deixar para vocês decidirem se o Alberto conseguiu convencê-los de que estamos bastante, né, houve um significante progresso no na nossa compreensão a respeito da origem da vida. Então tenham uma excelente semana e até a próxima. Fiquem com Deus.